Bom, eu me sinto na obrigação de responder a proposta, que por conta de tempo acho que talvez não tenha ficado bem entendida. Novamente, é interessante ter a forma do movimento estudantil de auto-organizadamente dar resposta a vários problemas e principalmente quando uma opressão ocorre. Mas a gente tem que lembrar novamente que a autonomia universitária protege pessoas que cometem assédio, cometem discriminação, entre outros crimes, como eu comentei a questão do estupro. Por isso eu acho que é importante a gente ter um órgão que seja paritário, composto por funcionários, estudantes, professores e comunidade externa, para que a Unicamp se responsabilize sobre essas questões que acontecem dentro da universidade e também ocupando um espaço institucional no parlamento para que ela seja constrangida pelo fato dela cobertar diversos casos como esse. Também gostaria de lembrar que, novamente, aqui a gente vê expressa nessas eleições campos muito distintos do movimento estudantil, talvez pelo fato de vocês construírem ANEL, a chapa Desatar o Futuro construir ANEL, não tenha visto que no CONUNE desse ano todos os campos aprovaram uma campanha contra os cortes do governo e contra a redução da maioridade penal, correto? Nesse sentido, eu acho que é interessante porque, por mais que a UNE tenha uma série de problemas e de longe também não é a entidade mais representativa dos estudantes, ela é mais representativa que a ANEL, com certeza, e é o espaço de disputa necessário para quem quer que de fato construa um movimento estudantil. Além disso, em contraposição à proposta de vestibular, é importante lembrar que, trazendo um histórico, eu tive na formação da Frente Pro Cotas da Unicamp. Em 2012 foi um momento oportuno, um momento ímpar para que as cotas fossem aprovadas aqui na universidade. E o movimento estudantil como um todo esvaziou aquele espaço. A verdade é essa, não sei nem se isso cabe como uma denúncia, o que quer que seja, mas esvaziou aquele espaço porque disseram que era um espaço hegemonizado pelo PT, porque eu estava construindo e fomentando debate. Mas foi um espaço amplo e era um espaço para construir de fato uma unidade para que as cotas de fato fossem conseguidas aqui dentro da Unicamp. Também tivemos uma luta muito importante no PIMESP e hoje a Frente Pro Cotas, que eu já saí com outra articulação, tem também promovido a já mencionada conquista das cotas na pós-graduação. E a gente tem se colocado também na perspectiva das cotas, tanto no funcionalismo público aqui da Unicamp, Os funcionários têm discutido bastante que o quadro funcional tem embranquecido ao longo dos anos, principalmente com a vestibularização dos concursos para funcionários, isso é uma coisa que tem que ser revertida com cotas, e também para a contratação de professores, que precisa ser ampliada, é uma demanda histórica da Unicamp, pautada pelo movimento estudantil por muito tempo, infelizmente não tem surgido nas outras chapas, e que a gente traz como uma questão da contratação de professores com cotas étnico-raciais. Também gostaria de diferenciar a questão de vestibular unificado, porque vestibular é modelo. Me é estranho até, inclusive, a chapa da JS fazer uma proposição do vestibular unificado e a companheira vir defender o Enem, me parece um conflito de interesses. A gente está se posicionando da seguinte forma: quando teve o Congresso de Estudantes da Unicamp em 2013, que estava questionando o vestibular nacional, que tinha sido reduzido para algumas regiões e basicamente hoje é um vestibular paulista, nós defendemos a inserção do Enem como primeira fase e de forma que inclusive já absorveria a política de cotas que tem a nível federal, e a segunda fase com cotas raciais e não só cotas de escola pública, que fossem proporcionais ao Estado, inclusive. Quanto à terceirização, existe no Estatuto da Unicamp uma cláusula, parágrafo não sei, que fala que não podem ser contratados diretamente os profissionais da segurança e da limpeza. Então, para que a gente consiga que esses profissionais terceirizados façam parte da comunidade universitária de forma pública, contratada pela Unicamp mesmo, a gente precisa mudar o estatuto, na verdade. E é por isso que a gente não pode fechar a porta e falar não vamos mais conversar com a reitoria ou odiamos burocracia, porque a burocracia existe e a gente tem que lidar com ela. A gente tem que lidar com o Estado burguês, a gente tem que lidar com todas as coisas que a gente não gosta, através do diálogo e não com uma criança de 5 anos que não consegue conversar com ninguém. E nesse sentido, a proposição que a gente está fazendo com esse diálogo é não ser condescendente, como a gente tem visto a postura da gestão desse ano, e muito menos se negar o diálogo como as gestões anteriores. Eu acho que é interessante ter as pautas
negociadas e a partir do não construir a luta política, porque senão o movimento fica descredibilizado.